fazer uma curiosidade Claro. de fã de Ragnarok? Quanto que custava um servidor aqui? Eu lembro que tinha uma época que um servidor da Ragnarok tinha 40 mil pessoas simultâneas. Então, o que acontece? A gente chegou a ter 40 mil... Não foi 40 mil. A gente chegou a ter 20 e poucos mil. Eu lembro que era 20 e poucos mil. Mas o que acontece? A base da estrutura de Ragnarok são 20 servidores para um mundo. Então, quando a gente tem Chaos, Loki e Fenrir, por exemplo, são 20 servidores cada um. São 60 servidores. Entendi. E você não consegue... aquele servidor é dedicado àquele mundo. Você não migra para o outro. Aí, além disso, tem outros servidores. Não são só esses. Tem os servidores que a gente chama de patch. Porque o patch é quando você vai fazer a atualização do jogo. E o ideal... O ideal não, o certo é que esse patch seja separado dos servidores de jogo em outra rede, inclusive. Para não consumir a mesma banda. Esse foi um outro erro de início que a gente fez. Eles tinham uma concorrência de banda. Entendi. Então, essa foi uma outra cagada que a gente aprendeu com o tempo. Mas aí você tem esses outros patches, você tem os servidores do site. A gente chegou a ter quase 500 servidores na Level Up. E quanto custava isso? Quanto custava pra manter um servidor assim, o Loki? Cara, agora eu não lembro. Porque assim, na verdade... Se tivesse que chutar mais de 1 milhão por mês? Não chegava a isso. É que você tem que pensar o seguinte, você tem aí 4 custos diferentes. Um custo é pagar pelo servidor. Você tem outras licenças, licença de OS, de antivírus, um monte de coisa, que isso você paga todo ano. Você tem o custo do data center, que é onde você vai colocar o servidor lá e ele vai te ele vai fornecer a internet para você ir para o resto para fora. E você tem o custo das pessoas dentro da empresa que administram os servidores. Então não é um custo, não é tipo, paguei e pronto. Você tem os custos depois que continuam. Sim. Pensa que assim, quando a gente chegou em 500 servidores, tem uma galera administrando aquilo. E quando eu pergunto o custo do servidor, eu quero saber tudo, porque eu vou lançar um jogo e eu quero saber quanto que eu vou ter que gastar nessa porra. A gente divide as informações. Demorou. E aí assim, tinha essa questão, por exemplo, no RF, cara, chegou uma hora que a gente falou, foda-se, fecha, porque a gente só tá apanhando. O negócio não vai funcionar. Mas por que será que os caras não arrumavam? Porque não dava pra arrumar? Porque tem problemas que são difíceis tecnicamente. E aí o que acontece? Se o cara não tem sucesso com o jogo dele mundialmente, o jogo vai flopar. Ele não vai ter dinheiro pra investir, pra arrumar. O único que eu fiquei puto, assim, demais, que eu falei, cara, que foda, foi o Grand Chase. O Grand Chase eu fiquei muito triste, cara. Eles foram uma flopada, um erro deles, uma cagada. Eu tinha uma relação deles. muito legal com eles, assim. Eles ficavam numa cidade chamada... ficam numa cidade chamada Daegu, é a terceira maior cidade da Coreia. Mas é uma cidade que fica a 2 horas de trem de Seul. E todo mundo fica em Seul lá. Então, para você ir para lá, ou você pega um outro avião, que é um saco, é um voo tipo, sei lá, São Paulo, BH, mas você tem que ir até o aeroporto, levar a mala, ou você pega um trem. E eu fui para lá várias vezes, assim, a gente se dava super bem, o cara veio no Brasil 2 vezes e tal, fez um monte de itens, mapas, coisas voltadas pro Brasil. Que legal. Só que ele chegou a uma época que... Aí foi um problema, como o Brasil era o principal país, não dava dinheiro suficiente. E tem um número padrão da indústria que você paga pro desenvolvedor. A gente pagava já um pouco mais. E aí chegou uma hora que eles falaram assim, Júlio, você precisa comprar uma storage, que é um banco de dados maior, né? Eu falei, cara, mas uma storage pro jogo? Ele falou, não, tem muita gente, o jogo tá crescendo, tem base de muito jogador. Então eu falei, beleza, vou comprar a storage. Aí passou menos de um ano, você precisa comprar uma storage nova. Eu falei, não, peraí. Aí alguma coisa tá errada, você tem que otimizar o jogo, porque não dá pra eu ficar... comprando storage eu não sou um banco pra ter uma storage pra guardar dado de jogador, de item, né? E, puta, aí discutimos. Falei, tá bom, foda-se, compramos. Chega uma hora que também você fala, eu sei que eu tô jogando dinheiro no lixo, mas compra, porque não vai resolver. No fim da linha tá valendo a pena ainda. Aí passou mais um tempo, você tem que comprar esse cara. Aí era uma storage que... custava $350 mil, sem contar as licenças, só ela. Né? Se fosse hoje, né? Mas vamos antes da pandemia, R$1,5 milhão. Sim. Só que aí você sabe que não precisa. Cara, tá errado, porque o jogo ele dava pico de consumo do processamento do banco de dados. Aí falou assim, tem alguma coisa fazendo muita leitura no banco de dados que não precisa. Ficamos 3 meses brigando. E o meu chefe, nessa época eu tinha um chefe que era das Filipinas, e eu falei pra ele, cara, Ben, eu não vou comprar, cara. Ele falou, não, mas vamos. Eu falei, cara, mano, jogar no lixo. E outra, é a terceira vez, daqui a 6 meses vai ser a mesma coisa. Pro jogo tem um problema na aplicação, né? Aí... Só que aí o que acontece? O jogo já estava começando a ficar em baixa, porque eles já não estavam desenvolvendo tanta coisa legal. Então a relação começou a ir para o saco. E assim, publicação é o seguinte, você e o desenvolvedor, vocês têm que se amar, porque senão, cara, não vai funcionar, né? E aí, passou um tempo, numa determinada manutenção,
Acabou a manutenção, o processamento do servidor voltou para menos de 1% do banco de dados. Falei, caralho. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Opa, puta, que legal, corrigiu. O que vocês fizeram na manutenção? Não, nada, a gente não mexeu. O que você fez do seu lado? Falei, tá de sacanagem, né? E aí eu falei, galera, esquece. O meu pessoal ficou muito puto. Porque assim, imagina 4 meses tomando porrada da comunidade sem poder falar... Eles mentiram na cara dura, eles sabiam que eles arrumaram. Alguma coisa eles fizeram, cara. Mas assim, porra. A gente tem uma política, até hoje, que é meio dolorosa, que é assim, e é um pouco a função do publicador. O publicador tem que tancar o desenvolvedor. Eu não posso expor o desenvolvedor, porque se eu expor, a relação acaba. E aí, assim... Tipo advogado e cliente. E esses caras, eles são muito legais. São pessoas muito legais. Assim, tem muita história com eles. E aí, cara, eles falaram, não foi nada. E eu falei para meu pessoal, galera, esquece, que bom que arrumou, vamos em frente, beleza. Mas o jogo já tava assim, com pouca atualização, já tava meio cagado. Aí passou um ano, eles falaram assim, nem um ano, eles falaram assim, nós vamos fechar o jogo. Eu falei, puta, mas vocês não querem renegociar a licença, se alguma coisa para manter o jogo? Não queremos. Nós vamos fechar mundialmente, focar em outras coisas. Puta, tudo bem. E a gente tinha desenvolvido internamente um jogo, o jogo do Chico Bento para Facebook. Foi a única vez que a gente desenvolveu. A gente fez um jogo pro Facebook com a marca do Chico Bento. Foi muito legal, um baita aprendizado. Chegou a ter 1 milhão... Que tipo de jogo que era? Cara, era uma mistura de farming com quest. Então, você tinha quests do tipo... Mas era um RPG? Não, era tipo um Fazenda Farmville. Tá. Tipo um Farmville, mas você tinha a sua fazenda, mas você tinha as áreas comuns. Você tinha a escola do Chico, você tinha o centro a vila da cidade, você tinha essas coisas. E tinha as quests. Então, por exemplo, vai ter o arraiado, não sei o quê. Então você tem que juntar 10 milhos e conversar com o fulano não sei aonde para ver como conseguir uma corda. Então você tinha umas quests assim. E assim, a gente não deu certo financeiramente, mas a gente chegou a ter 1 milhão de jogadores por mês no jogo. E ele funcionava bem, assim. Isso foi um negócio com o Maurício de Souza que vocês fizeram? A gente licenciou e fez. Legal. E aí, assim, de novo, a gente perdeu dinheiro, mas foi uma experiência interessante. Acho que a gente aprendeu bastante coisa e tal. E aí, quando ele falou, vou fechar, eu falei, cara, eu quero comprar o jogo. Eu falei, eu não entendo desenvolver MMO, mas a gente tem um histórico, eu quero comprar, eu vou montar uma equipe e a gente vai tocar o jogo. E aí, assim, eles não quiseram nem ouvir proposta. Eles falaram assim, não... A IP é nossa, obrigado e tal, mas a gente não quer nem conversar. Entendi. Aí eu mandei um outro e-mail, e assim, os asiáticos, eles têm uma coisa muito de hierarquia, que pra gente, eu pelo menos acho bizarro, mas é assim, o estagiário conversa com o estagiário, o assistente conversa com o assistente, é surreal. E aí eu mandei um e-mail pro cara que era fundador, eu falei, cara, deixa eu te fazer uma proposta, porque assim, tem muito fã, é o maior país, você vai deixar todos os jogadores tristes. E ele era um cara muito legal. Uma vez, eles tinham tem um negócio na Coreia chamado soju, que é você tem que sair para beber. Beber e se destruir. É isso. E no soju, a teoria é que você pode falar o que você quiser. E aí uma vez ele pegou um negócio de soju e falou assim, Júlio, entertain or go to hell. Porque ele falava isso, ele falou, o jogador tem que estar feliz. Se a gente vai ganhar dinheiro, depois é uma consequência. Então ele tinha isso, que era legal. E aí eu falei, cara, você lembra, né? Vamos fazer o que é bom pro jogador. Imagina quantos jogadores vão ficar tristes e tal. Não quis nem conversar. Cara, aí eu fiquei muito puto. Aí eu falei, avisa a comunidade que a gente fez uma oferta e o cara não quis. Foi a única vez que a gente expôs um desenvolvedor, assim. Você falou quanto que foi a oferta? Não, eu não cheguei a oferecer dinheiro. Ele nem quis ouvir. Só ofertou, tipo, eu compro, hein? Não, eu falei, eu quero comprar. Vamos conversar? Ele falou, não quero vender. Deixou morrer. Igual os caras com o Ragnarok. E aí ele fez aí ele fez o celular do Grand Chase, mas é bizarro, porque o celular do Grand Chase é meio que um RPG. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. É só a IP, assim. E aí tem alguns eventos que eu vou todo ano, né, a trabalho. E tem um na Coreia do Sul, né? E, cara, eu sempre almoçava com ele, a gente saía pra beber, fazer o tal do soju e tal. Naquele ano ele não marcou comigo. Caralho! Aí eu vi ele na feira, ele só fez assim, de longe. Ele ficou muito puto, porque eu expus ele. Ele mandou um e-mail pra mim falando, isso aqui que você fez não se faz e tal. É? E mandou. Entendi. Não, normalmente não existe um combinado, é meio que uma ética, assim, de, você não expõe o desenvolvedor. O desenvolvedor pode fazer a merda que for, o publicador tem que tancar. Bom, eu como não sou desenvolvedor ou publicador, eu quero que se foda. Você quer jogar, lógico. Eu quero jogar a porra do jogo, caralho. Inclusive, tenta comprar Ragnarok. E me chama, você não precisa pagar nada. Só deixa eu dar umas dicas. Mas, a gente fez quests pro Ragnarok no início. Vocês fizeram quests? Fizemos quest. A gente fez uma quest que era Os Suspeitos. Que legal. Que era uma quest de algum crime que aconteceu e você tinha que encontrar. Esse é um outro cara legal, o Nicolas. O Nicolas trabalhou, depois ele saiu, foi pra Ubisoft do Brasil pra fazer desenvolvimento.
Aí ele voltou pra trabalhar com a gente no jogo do Chico Bento. Hoje ele tá em Vancouver, trabalhando na Ubisoft. Ou massa. Toronto, sei lá. Então, mas aí terminando a história. Aí no ano seguinte, eu falei, não, eu tenho que marcar com ele, cara. O cara é meu brother. Tipo, mesmo que, sei lá, a gente se desentendeu, né? Mas, pô, a gente fez quase 10 anos do jogo. Foi legal pra caramba uma e tal. relação extensa. E aí eu marquei com ele e tal. Beleza, vamos jantar? Vamos. Vamos almoçar? Vamos. A gente foi almoçar. Quando eu cheguei no stand pra encontrar ele, ele olhou pra mim e falou assim, meio com ódio no olho, assim, "You should never have sent that email." Eu falei, cara... Qual e-mail? Pedindo pra comprar? O e-mail... Desculpa, o e-mail não, a mensagem, falando pros jogadores que... Do jeito asiático, duro. Aí eu falei, cara, eu nem vou contestar, beleza. Eu também acho que você tá errado de não querer nem ouvir, assim. Se ele ouvisse a minha proposta e falasse, não vou vender, tá bom, mas não queria nem ouvir, cara. E aí ele falou, aí depois, assim, não ficou a mesma coisa, mas melhorou, assim. Que bom. Vocês foram almoçar, no fim das contas, ele não te bateu nem nada? Eu sou magro, acho que dava pra correr, né? Assim. Não, mas não bateu, não. E aí, curtiu esse corte, né? Porra, muito foda. Mas é o seguinte, pra gente conseguir continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, eu vou pedir somente 2 coisas tranquilinho e rapidinho, demorou? Só se inscreve no canal e dá aquela curtidinha, fechou? Nós, valeu, tamo junto, obrigado.